galera, estamos de volta com mais um vídeo e hoje trazendo o review para vocês aqui da aquarela Kuretake, a versão granulada no caso, né, que é essa edição especial da Kuretake, com 5 cores e um estojinho ali vazio para você fazer suas misturas. Muita gente reclamou disso, muita gente ficou pistola, porque enfim, eles foram muito... como é que chama? Muito pirangueiros de não mandar uma sexta cor. Mas enfim, né? Decisões da Kuretake. E a questão toda esse set ele se diferencia por ter ali 5 cores granuladas dentro de uma paleta. Depois foi que eu fui perceber isso, depois que eu comprei, eu acabei percebendo que existe uma harmonia entre essa escolha dessa paleta que eles propuseram, né? E essa primeira caixinha aí dessa coleção se chama Aura. Então, todas as cores vão girar em torno de um certo tom azulado ou violeta. Mesmo que as cores acabem se diferenciando ali durante a granulação, né? A decantação das cores, digamos assim. E é um set que atualmente está custando em torno de 200, 170 reais. Um pouquinho salgado para vir só 5 cores, eu acho. E também, apesar de ter esse formato da pastilha tradicional da Kuretake, eu percebi que elas são bem menores. Elas não têm uma profundidade tão grande quanto as aquarelas tradicionais da Kuretake. Então, é menos quantidade de tinta sim. Então, depois desses primeiros testes, diga-se de passagem, né, eu fiz todos os testes aqui no papel 100% celulose da Artus. E tem uma coisa bem interessante que eu acabei descobrindo depois que eu já tinha feito esses primeiros testes, as pinturas e tudo mais, passeando aí pelo YouTube, procurando canais de pessoas que já usaram, né, que já tinham usado essa aquarela. Galera, eu descobri que é mais interessante utilizar essa aquarela, eu não sei se essa ou se todas as cores granuladas, acho que são todas na verdade,
em papel de algodão. Elas têm uma performance muito melhor no papel de algodão. Eu não sei o que dizer, porque eu não testei de fato, mas acredito que sim. Aliás, eu testei sim. A última cor aí dessa paleta que eu fiz, ela é no papel Expression da Honey Millie. E realmente dá pra gente ver que ela fica um pouco mais homogênea ali no papel. Não necessariamente vai ter uma diferença muito grande na granulação, mas no aspecto final da pincelada, da mancha e tudo mais, né? E uma outra coisa que eu vi muita gente falando sobre essa aquarela e que eu comprovei aqui nas pinturas é que elas realmente precisam de muita, muita água. Tipo assim, eu já experimentei outras tintas com granulação que realmente precisavam de água, mas essas daqui é uma coisa do outro mundo. Realmente tem que usar bastante água para obter o resultado mais interessante possível dessas tintas. E outra coisa muito interessante sobre elas é que simplesmente elas são absolutamente imprevisíveis. Você nunca sabe como vai ser o aspecto final na secagem. E para a pintura de hoje, eu escolhi fazer o Super, já que ele está em alta, né? Inclusive, até hoje eu tô querendo assistir esse filme no cinema. Ainda não consegui assistir. Em nome de Jesus, eu vou tentar assistir esse filme. É a coisa mais difícil atualmente para mim, é ir no cinema.
Porque normalmente quando chega de noite, ou eu ainda tô trabalhando, ou eu já tô muito cansada e eu quero só jogar videogame e ficar de boa. Então eu acabo ficando em casa mesmo, mas vamos ver, né? E fim de semana sempre é muito mais caro ir pro cinema, né, galera? Então é aquelas coisas de Paris. Mas, vamos lá. Eu escolhi fazer essa pintura hoje para testar algumas coisas também que eu já tinha ouvido falar sobre essa tinta. Uma dessas coisas é que você pode, que foi uma coisa que eu ouvi falar, pesquisei, mas acabei não fazendo no meu processo, que é tipo assim, você pode colocar a tinta num recipiente mais fundo e esperar um tempo, ela decantar, ela vai separar, as cores vão separar, tipo essa cor que eu tô usando especificamente, ela tem uma separação que vai para um azul ciano. Ela fica meio rosa e ciano. E quando você espera essa decantação da tinta, você consegue escolher o tom que você quer usar. Se você quer usar o rosa ou se você quer usar o azul. Eu acabei não fazendo isso, no fim das contas, porque foi a primeira vez que eu tinha pego de fato na tinta e eu ainda estava tentando entender como ela funcionava. E ficou bem claro para mim também que ia ser um grande desafio, porque realmente ela é bem diferente de todas as aquarelas de granulação que eu já usei antes, até porque a maioria das que eu tenho aqui, elas granulam para o preto, que é um pouco mais evidente e mais fácil de trabalhar. Quando você pega uma aquarela tipo uma Schmincke, algumas cores da White Nights, por exemplo, que granulam para uma outra cor, aí o bicho pega. Inclusive até aquela da Poéticas do Habitat que eu já trouxe aqui uma vez, que é a... Como é que chama? Céu de Ígara. Isso, Céu de Ígara. Que ela é meio roxa, ela fica meio azulada, meio roxa. Ela vai se separando, né, para essas cores, se dividindo entre esses tons. Ela também tem esse grau de dificuldade, mas ela é um pouco mais previsível do que essa da Kuretake, velho. Realmente isso aqui é um grande mistério e o meu conselho para quem quer trabalhar com essa tinta é simplesmente vai, let it go, porque é uma tinta que você não pode ficar muito planejando, não.
Então, estamos chegando no fim do vídeo e, como sempre, eu aproveito para deixar os meus recadinhos aqui. Se você ainda não deixou o joinha, deixa o joinha, é muito importante para a plataforma continuar entregando esse trabalho que é feito aqui, que é feito com muito carinho, com muita dedicação. Eu estudo bastante para trazer o conteúdo aqui para vocês. Enfim, são muitos testes, muitos experimentos. E eu gosto muito de fazer isso aqui, galera. Eu realmente me divirto muito. E eu fico muito feliz de poder fazer sempre com a melhor qualidade possível para vocês. E principalmente por perceber que eu tô fazendo um conteúdo que não existe por aí. E tipo assim, eu não vi ninguém falando dessa aquarela da Kuretake aqui no Brasil, por exemplo. Então eu acho que é muito legal também trazer esse tipo de conteúdo que a gente só vê na gringa e que infelizmente ainda não tem aqui pelo Brasil, que agora vai ter a partir de hoje. E os próximos vídeos que eu trarei sobre aquarela, que eu quero trazer sobre aquarela, não sei se vocês vão querer isso, me digam aí nos comentários, mas eu quero fazer um vídeo para cada uma das cores desse estojo da Kuretake. A gente vai pintar alguma coisa específica e conversar sobre essa cor e sobre as impressões e como ela se comportou e tudo mais. Nesse vídeo de hoje, eu usei apenas uma das cores lá daquele estojinho das 5 cores. Então, se vocês quiserem que eu traga as outras cores da tabela, com outras ilustrações e tudo mais, falem aqui. E outra coisa, a Kuretake lançou uma segunda coleção dessas aquarelas granuladas também. Eu queria muito testar, mas eu não sei se eu vou estar tendo como comprar, meninas, porque, né, Tio Patinhas não passou por aqui. Então, considere-se tornar um apoiador, tornar-se membro do canal, porque daí toda a grana que entra aqui, que entrar mensalmente, por mais que seja bem pouquinho, né, que vem ali pelas assinaturas,
eu consigo já ir juntando uma grana para a gente comprando material e testar junto aqui. Então, seria de fato um apoio bem interessante para que a gente continue fazendo esses testes e conversando sobre essas aquarelas e tudo mais. Outra coisa que eu ia falar, o botão do hype, não esqueça, por favor, me ajuda muito você clicar no botão do hype. O hype, ele sempre vai aparecer quando você estiver assistindo pelo celular. Então, beleza, assistiu no computador, assistiu no tablet, sei lá. Abre lá, no tablet aparece também, né, amor? Aparece, Jéssica acabou de falar aqui que no tablet também aparece. Então, dá para clicar, assim que você clicar no botão do like, vai aparecer o hype, e clica no hype também, porque isso me ajuda muito, muito, muito a divulgar os vídeos, os trabalhos aqui feitos pelo YouTube, tá certo? A plataforma vai entender que é um vídeo interessante e ele vai divulgar cada vez mais. E se você quiser se tornar membra, entra pelo computador. É somente pelo computador que você consegue se tornar membro do canal. Muito em breve eu estou planejando trazer já conteúdos exclusivos lá para os membros, tá bom? Então, se você puder contribuir, né, com mais esse aspecto aqui do canal, eu ficarei muito, muito feliz e muito grata. E por hoje eram esses os anúncios do canal.
E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Se gostaram, mais uma vez, compartilhem para que as pessoas saibam desse conteúdo, tá bom? É muito importante que vocês façam isso também para me ajudar a crescer cada vez mais o canal, para a gente conseguir, quem sabe, um patrocínio, um cupom de desconto, sei lá, qualquer coisa. E é isso. Eu gostei muito dessa experiência com a Kuretake. É uma aquarela única, é uma aquarela muito diferente de tudo que eu já usei, de verdade, inclusive das próprias Kuretakes que eu já tinha usado. Ela vai para um caminho totalmente diferente, principalmente por ser uma aquarela granulada, que tem uma separação muito interessante e se comporta de um jeito completamente maluquinho, que eu acho sensacional. E eu acho que se você tem curiosidade nesse tipo de aquarela, vale muito a pena experimentar, principalmente porque o preço não tá super barato, mas é um preço interessante para uma aquarela granulada, principalmente se você for comparar ali com o preço das Schmincks e de outras marcas. Então por hoje é isso, a gente se vê na próxima semana, na sexta-feira, e até lá!